Olá, seja bem-vindo ao canal Dia a Dia com Física. Aqui eu vou mostrar para vocês que a física não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, ela faz parte do seu dia a dia. Hoje nós vamos ver as leis da termodinâmica. Então estamos já há algum tempo falando sobre calor, já falamos sobre as máquinas térmicas. Então se você está chegando aqui agora, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe. Depois você pode aproveitar e ver também os outros vídeos do canal. Então, só um aviso que tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje, eu estou considerando apenas gases ideais, certo? Então, o primeiro conceito que nós vamos ver hoje é a energia interna. Tudo que tem temperatura, todo corpo, toda coisa que tem uma temperatura, ela tem uma energia interna. Se a temperatura varia, a energia interna daquele corpo também vai variar. E isso está diretamente ligado à primeira lei da termodinâmica. Então vamos ler o enunciado da primeira lei. O enunciado diz assim: a quantidade de calor fornecida a um sistema pelo combustível aumenta a sua energia interna e realiza trabalho. Ou seja, gente, nada mais é do que dizer que quando eu forneço calor, eu estou aumentando a temperatura. Isso nós já vimos, né? Não é difícil de perceber isso. Então, se eu estou aumentando a temperatura, como eu acabei de dizer, eu estou aumentando a energia interna daquele sistema. E, com isso, eu estou realizando um trabalho naquele sistema. Então, agora nós vamos ver todas as variações que podem acontecer nessa primeira lei. Matematicamente falando, a primeira lei é escrita dessa forma: o calor vai ser igual ao trabalho realizado mais a variação da energia interna. Então aqui eu tenho o trabalho, eu coloquei numa letra T diferente, porque a gente vai ver muita temperatura hoje, então para a gente não confundir trabalho com temperatura, certo? Então aqui é o trabalho. E lembrando que sempre que eu tenho esse triângulo, né, que na verdade é a letra delta, com uma grandeza física, então é a variação. Nós estamos dizendo que vai sair, né, de uma energia interna maior para uma energia interna menor e vice-versa. Então, variação da energia interna. Então, o calor vai ser igual ao trabalho realizado mais a variação da energia interna. Resumidamente, essa é a primeira lei da termodinâmica. Então, essa lei, essa equação, ela vai sofrer algumas variações dependendo da situação. Então, por exemplo, eu posso não ter uma variação de temperatura. Ou seja, não é que eu não tenho temperatura, certo? É que a minha temperatura não varia. Ou seja, ela é constante. Então, a variação é igual a zero. Se eu não vario a temperatura, a energia interna também não vai variar. Então, se a gente olhar aqui, ó, se ΔU é igual a zero, então o calor é igual ao trabalho, ok? E daí eu tenho também transformações diferentes. Então, eu posso ter uma transformação isovolumétrica. Então, a gente já viu esses nomes, né? Na aula passada. Se vocês não lembram, vocês podem olhar aqui, eu vou deixar aqui no card. Então, se não existe variação de volume, também não existe o quê? Realização de trabalho. Então, o trabalho é igual a zero. Então, se o trabalho é igual a zero, então a minha equação do calor, que é a minha equação da primeira lei da termodinâmica, fica sendo igual à variação da energia interna. Então, se eu não tenho realização de trabalho, ou seja, não tenho variação de volume, então o calor vai ser igual à energia interna. Tem a transformação isobárica, quando a pressão é constante. Então, a variação da pressão é igual a zero. Então, sendo assim, eu tenho duas situações. Eu tenho a equação da termodinâmica igual ao que a gente viu original, né? Trabalho e variação da energia interna, mas eu vou ter a expansão, ou seja, quando eu tenho a expansão, o volume aumenta e o trabalho é positivo, né? Nesse caso, a energia interna também é positiva. E na compressão, o volume diminui, o trabalho é negativo
e a energia interna também é negativa. Então, na transformação isobárica, a pressão constante, eu vou ter essas duas situações, expansão e compressão. E aí, eu mudo o sinal aqui na minha equação, certo? Quando for negativa, eu tenho que mudar esse sinal aqui. E eu tenho também a transformação adiabática. Então, o que é adiabática? Não existe troca de calor. Ou seja, o calor é igual a zero. Então, quando eu tenho isso, né, se a gente substituir aqui por zero, a gente vai ter que o trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Então, só lembrando que numa máquina térmica, todos esses processos vão acontecer, certo? Não vai acontecer só um processo isovolumétrico, só um processo isobárico, não. Vão acontecer todos os processos em um único ciclo, mas em tempos diferentes, como nós vimos nas aulas passadas. Bom, então, para a gente entender o rendimento de uma máquina térmica, eu coloquei aqui um esquema somente mostrando que qualquer máquina térmica vai precisar de uma fonte quente e de uma fonte fria. E na máquina vai acontecer a realização de trabalho. Então, o rendimento é, dependendo do quanto que ela recebe de calor, e desse tanto de calor, quanto que é transformado em trabalho. Ou seja, a gente sabe que calor é energia, né? Trabalho também é energia. Então, ela recebe uma quantidade de energia e realiza outra quantidade de trabalho. Mas vai sobrar aí uma quantidade que ela não consegue ser utilizada. Essa quantidade não utilizada normalmente é jogada para o ambiente, ou seja, para a área externa. Então, o rendimento é a razão entre o trabalho, que é realizado pela máquina, e o calor, ou seja, a energia que é recebida pela máquina. Então, a gente vai ver que o rendimento nunca consegue ser 100%. Sempre a máquina vai receber uma quantidade de calor, mas não vai conseguir transformar tudo aquilo em trabalho. Vai transformar uma parte em trabalho, mas outra parte vai ser jogada para o ambiente. O rendimento é representado por essa letra, que parece um N, mas na verdade é uma letra grega, chamada eta. Então, o rendimento é uma grandeza física adimensional, porque a gente sabe que trabalho é em joule e calor também é em joule, então não tem unidade. A gente pode escrever dessa forma, ou a gente pode substituir o trabalho, lembrando que trabalho é calor menos a energia interna, lá da primeira lei da termodinâmica. Então, substituindo o trabalho aqui em cima, a gente chega nessa equação da energia interna com o calor recebido. Também sabendo que o trabalho é a energia recebida, ou seja, o calor recebido, menos o calor utilizado, ou seja, menos o calor não utilizado, né, jogado fora. Então, substituindo, a gente chega aqui, o rendimento é igual a 1 menos a razão da energia jogada fora com a energia recebida. Então, na aula passada, sobre as máquinas térmicas, eu falei para vocês que Sadi Carnot foi quem montou a teoria das máquinas térmicas. Na prática, já se sabia usar e o que elas faziam, mas na teoria não sabia exatamente qual era o funcionamento físico delas. E Carnot começou a estudar isso para poder explicar e chegou nas relações de pressão e volume. Então, aqui nós temos um outro gráfico de pressão e volume, e esse gráfico é conhecido como ciclo de Carnot. Então, o que acontece nessa máquina, né? Nos procedimentos dessa máquina? Então, a gente tem primeiro uma transferência de calor. Então, aqui, nesse primeiro tempo, o calor vai ser transferido, o volume vai ser aumentado, certo? E a pressão diminui. Isso tudo acontece a uma temperatura constante. Aí, de 2 para 3, no segundo tempo, nós temos uma expansão adiabática, ou seja, o volume está aumentando e não existe troca de calor. De 3 para 4, nós temos novamente uma transferência de calor a temperatura constante, mas agora o volume está diminuindo e a pressão está aumentando. E de 4 para 1, nós temos uma compressão adiabática, ou seja, o volume está diminuindo sem haver troca de calor. Então, esse ciclo
é conhecido como o ciclo de Carnot. Acontece, gente, que o ciclo de Carnot, ele só é possível teoricamente, certo? Na prática, em uma máquina térmica, não é possível que haja essa transferência de calor que acontece aqui a uma temperatura constante, ou seja, de forma isotérmica, porque isso precisaria de trocas de calor num processo muito longo, num tempo muito longo. Mas quando eu tenho trocas de calor num tempo muito longo, então eu não consigo mais fazer os processos adiabáticos. Então, não é possível que o ciclo de Carnot funcione em uma máquina térmica. Apesar disso, os estudos dele foram muito importantes para a gente entender a segunda lei da termodinâmica. Então, agora vamos ver a segunda lei da termodinâmica. Então, com os estudos de Carnot, mais uma vez, ele viu que o calor e a temperatura deveriam ser proporcionais, ou seja, o calor que é recebido na fonte quente deveria ser proporcional ao calor que é deixado na fonte fria. Então, essas duas razões seriam proporcionais. Então, nisso ele estava certo. Isso realmente funciona no mundo real. Então, quando a gente vai procurar então o rendimento ideal, o que seria o rendimento ideal? Seria o melhor rendimento possível daquela máquina, certo? Então, o rendimento ideal seria 1 menos a temperatura na fonte fria dividido pela temperatura na fonte quente. E como seria possível ter então um rendimento 100%? Bom, seria possível se, hipoteticamente, a variação da energia interna da máquina fosse igual a zero. Mas ela não pode ser igual a zero, porque eu disse para vocês no início da aula. Ou foi no início da aula passada, agora não me lembro. Mas uma máquina térmica, ela tem que ter uma fonte quente e uma fonte fria. Então, isso já acontece a variação da energia interna, ou seja, a variação da temperatura daquela máquina. Então, com a variação da energia interna nula, não seria uma máquina. Então, aqui não é possível. Outra possibilidade seria o quê? Uma fonte de calor infinita. E isso também, não é possível. Então, essas duas coisas possibilitariam um rendimento infinito. Mas nenhuma dessas duas coisas é alcançável humanamente. Então, para a gente entender na prática, vamos ver aqui só um exemplo bem rápido, onde eu estou com uma máquina que a temperatura na fonte quente é 400 Kelvin e na fonte fria é 300 Kelvin. Então, vamos aplicar a fórmula do rendimento ideal. Então, vai ser 1 menos a temperatura na fonte fria, que é 300 Kelvin, sobre 400 Kelvin, a temperatura na fonte quente. Então, eu posso cancelar as unidades, posso cancelar os zeros. Então, eu vou ficar com 1 menos 3 quartos. Bom, essa conta eu vou fazer bem rápido, tá? É uma continha fácil, 1 menos 3 quartos é igual a 1 quarto. Então, quer dizer que o rendimento ideal seria igual a 1 quarto do rendimento possível. Transformando isso para porcentagem, a gente tem que o rendimento ideal é de 25% se eu tiver uma máquina com 400 Kelvin na fonte quente e 300 Kelvin na fonte fria. Então, veja que é uma diferença apenas de 100 Kelvin, mas ainda assim o rendimento é de 25%. Então, é impossível chegar em 100%. E isso tudo vai ilustrar a segunda lei da termodinâmica. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela é feita de enunciados de impossibilidades. Então, eu coloquei aqui 2 enunciados, talvez vocês conheçam uma outra forma de dizer ou uma outra forma de impossibilitar o que eu vou dizer aqui, mas são só formas de impossibilidades. Então, o primeiro é impossível realizar um processo real cujo o único resultado seja remover calor de uma fonte quente e transformá-lo numa quantidade equivalente de trabalho. Ou seja, todo o calor que eu consigo tirar da minha fonte quente vai ser transformado em trabalho. Isso é possível? Não, não é possível.
sempre vai haver uma parcela de calor que vai se perder para o ambiente. É impossível que espontaneamente o calor flua de uma fonte fria para uma fonte quente, ou seja, aquilo que nós vimos lá no ciclo de Carnot, onde começava na fonte quente, mas quando chegava no final da fonte fria ia voltar para a fonte quente. Então isso seria o ciclo de Carnot, mas isso é impossível, o calor sempre vai sair do ambiente que está mais quente, de maior temperatura, para o ambiente que está mais frio, de menor temperatura. Ou seja, espontaneamente isso não é possível. Então, esses são dois enunciados da segunda lei da termodinâmica, mas eles dizem basicamente a mesma coisa, o mesmo princípio. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela não pode ser comprovada ou refutada. Ela é apenas uma lei de impossibilidades. Então, como é impossível que essas coisas aconteçam, então não tem como eu comprovar outra coisa. Tem apenas como eu mostrar que é impossível. Então agora vamos resolver nossa questão do Enem. Essa questão caiu em 2016 e ela diz assim: até 1824 acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor e os atuais motores a combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando em ciclos entre duas fontes térmicas, uma quente e outra fria, obter 100% de rendimento. Tal limitação ocorre porque essas máquinas, letra A, realizam um trabalho mecânico, produzem aumento da entropia, utilizam transformações adiabáticas, contrariam a lei da conservação de energia. Letra E, funcionam com temperatura igual à da fonte quente. Então, se você quiser, pode pausar o vídeo, pensar um pouquinho e voltar aqui para a gente resolver juntos. Bom, gente, então o enunciado dessa questão é exatamente o que nós estamos discutindo aqui, né? Então, por que não é possível que uma máquina operando com uma fonte quente e uma fonte fria tenha um rendimento de 100%? A gente viu que para que isso acontecesse, né, para que o ciclo de Carnot fosse possível, precisaria de grandes trocas de calor. Mas a máquina, a gente viu também na aula passada, que ela tem transformações adiabáticas, processos adiabáticos. Então, por isso não é possível que o rendimento seja 100%, justamente devido a esses processos adiabáticos, porque adiabáticos quer dizer que não existe troca de calor. E depois também, se ela está uma fonte quente e uma fonte fria, como deve ser uma máquina térmica, então a variação da energia interna dela existe, então não é igual a zero. Então, como ela tem esses procedimentos adiabáticos, eu não posso estar fornecendo calor infinitamente para ela. Então, por isso, a resposta correta é a letra C. Bom, gente, então chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Acho muito legal essa discussão de que ainda não se conseguiu, né, uma máquina que funcionasse infinitamente. São muitos os estudos acerca disso. E isso vai contra a segunda lei da termodinâmica, porque a segunda lei está estruturada nessa impossibilidade. Então, se você também se interessa por esse assunto, não perca a próxima aula, que vai ser uma aula com um kit da Fractal, para a gente fechar termodinâmica com chave de ouro. Mas, no dia 2 de outubro, nós vamos ter uma live lá no nosso Instagram, falando sobre o moto perpétuo, ou seja, máquinas que poderiam se mover, ou seja, funcionar, melhor falando, funcionar para sempre, né, de forma perpétua. Então, não percam essa live, acompanhem o canal aqui, ativem o sininho para não perder nenhum detalhe. Obrigado por terem ficado até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!